A paz, irmãos. Quem está feliz com Jesus? Hoje nós vamos encerrar esta aula que é sobre enfermidade. Amém? Hoje é a última aula e o mês que vem nós vamos estar mudando de assunto. No final dessa aula eu vou dizer qual que é o assunto que vai ser discutido. Amém? Esse assunto de enfermidade é um pouco bravo, né? Mas é necessário. A gente precisa aprender como é que Deus age nessas horas. Queridos, abra então sua Bíblia comigo. No livro de Provérbios, capítulo 23. E abra o teu coração para aprender a palavra de Deus nessa noite. Provérbios capítulo 23. Quem encontrou, diga amém. Somente um versículo, que é o versículo 7, diz assim, a primeira parte: porque como imaginou na tua alma, assim é. Somente até aqui. Porque como imaginou na tua alma, assim é. É o que a Bíblia diz. Conforme aquilo que você imagina na sua alma, é daquele jeito. Querido, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós temos muita coisa que é nós mesmos que criamos. Vocês estão lembrados que Jesus, sempre que orava por uma pessoa e a curava, ele sempre dizia: seja feito como creste. Ele não falava, eu te curei, eu vou te curar. Mas ele dizia, seja feito como creste. Ou seja, a pessoa com a crença dela e com a fé dela, acontecia a cura. Porque como ela imaginava, como ela cria, ia acontecer. É sempre assim. Por que tem pessoa que pede a Deus uma cura, uma bênção tal, e ela pede e não recebe? Porque muitas vezes ela está pedindo, mas já está dentro dela pensando, mas se Deus não me atender, eu vou aceitar a vontade dele, e fica jogando assim dentro da mente. Quer dizer, está pedindo, está crendo, mas ao mesmo tempo também já está se esquematizando se acaso não receber a bênção. O que vai acontecer? Normalmente não vai receber. Porque seja feito como crestes. Se ela crê desta maneira, que vai pedir a Deus, vai implorar a Deus, e vai acontecer só porque ela pediu, porque ela implorou, agora precisa ver dentro dela se ela realmente está crendo que vai receber. Porque do contrário, não recebe nada. É como o texto que eu li agora aqui, esse versículo. Porque como imaginou na sua alma, assim é. É a maneira como a gente está crendo dentro da gente, não só pelo fato de falar. Precisa ver dentro da gente se está alicerçado realmente essa fé. Eu costumo dizer que se for para orar desse jeito, é melhor nem orar. É perda de tempo. Não vai receber nada mesmo. E quando não recebe, a pessoa sabe que ela sai até meio conformada, já imaginando, eu sabia que não ia receber mesmo. Eu sabia que ia orar, mas não ia adiantar muito, porque se é da vontade de Deus que eu sofra, se é da vontade de Deus que eu passe por isso, e começa a se justificar de mil maneiras, porque a gente é orgulhoso, irmão. A gente nunca aceita que a gente está errado. Nunca aceita. Se eu não recebi é porque Deus não quis. Quer dizer, ela não tem culpa de nada, né? Mas não é não. Assim como imagina a sua alma, é que vai ser. Seja feito como creste.
Amém? Hoje nós atravessamos um tempo que existe uma doença moderna hoje que se chama doenças psicossomáticas. Já ouviu falar sobre isso, né? Doenças psicossomáticas. As doenças psicossomáticas, elas se manifestam quando os desajustes do sistema emocional transformam-se em doenças físicas. É incrível. Sabe aquele dia que você levanta cedo, você tem que trabalhar? Está friozinho, tudo, o tempo lá fora, um pouco chovendo. Aí vem na sua cabeça, ai que preguiça, queria ficar em casa, um tempinho assim. Você fala desse jeito, dentro de você você fala isso. Querido, aquele dia que você for trabalhar, vai ser um dia difícil. Você vai realmente ter uma cozideira naquele dia no seu corpo, não dá vontade de fazer nada. Vai dar tudo errado, porque ficou registrado dentro de você o que você queria. Ai, eu queria. Então o corpo vai obedecer, porque a gente mesmo cria a situação. Isso é doenças psicossomáticas. São doenças que a gente cria. Às vezes a pessoa, de repente, não sei se ela vira meio correndo, levanta meio depressa, dá uma dorzinha na cabeça, né? E ela já pronuncia dentro dela, ai que dor de cabeça, já vi que hoje vai ser aquele dia, não vai ser fácil não. Quando eu começo assim de manhã com dor de cabeça e fala todas essas bobagens dentro dela, pode ter certeza, ela vai passar o dia com uma dor de cabeça terrível, porque ela gerou isso dentro dela. Seja feito como crente. Você creu que vai passar um dia difícil? Você creu que vai ter dor de cabeça o dia inteiro? Só porque teve uma dorzinha na hora ali, vai sofrer o dia inteiro de dor de cabeça, porque seja feito como crente. É assim que funciona. Por que não recebemos muitas bênçãos? Porque nós não cremos. Pedimos, é claro, e achamos que pelo fato de pedir já é o suficiente. Deus vai atender porque eu pedi. Mas e dentro de você, como é que está lá? Será que eu vou receber mesmo? Pronto, acabou a bênção. Não tem mais. O tal do será. É que nem a mulher que orou, olhando para a pedra que tinha na frente da casa dela, uma rocha grande. E ela baseou-se na passagem do Evangelho que fala que Jesus fala que se você tiver fé como um grão de mostarda, você dirá a essa pedra, saia daqui e se atire no mar, e isso será feito. Jesus falou isso aí, ela ouviu isso aí. Primeira coisa, eu vou chegar em casa e vou orar para aquela rocha que está na frente da minha casa sair. E ela foi e fez isso. Fechou os olhos bem duro lá e repreendeu aquela pedra e mandou sair. Quando ela abriu os olhos, que a pedra estava lá ainda, estava do mesmo jeito. Aí ela riu dela mesmo. Ela falou, besteira, eu achei que, imagina se a pedra ia sair daí. Olha, como é que estava dentro dela quando ela orou? Estava desse mesmo jeito. Vou orar por orar, mas se não sair, eu vou até me conformar, porque o normal é não sair. Que fé mais sem vergonha é essa, né? Seja feito como creste. Assim como imagina a sua alma, é assim que vai ser, diz a palavra de Deus. Querido, nós estamos, quando a gente está com o sistema emocional abalado, possivelmente vai acontecer reflexos no nosso corpo, vai gerar alguma doença, alguma enfermidade, porque nós estamos fragilizados, estressados, com dor às vezes. Vai começar a aparecer dor de estômago, insônia, fadiga, artrite, dores de cabeça e um monte de outras coisas. Por quê? Por causa de pensar dessa maneira, pensa muito nisso. Tem pessoa que não pode ter dor de cabeça. Se ela tem uma dor de cabeça, ela já imagina um tumor no cérebro. Pode um negócio desse? Ai, não sei não, viu? Não sei não. Essa dor de cabeça não está muito normal, não. Será que não é um tumor? E
Olha, rapaz, a mente da pessoa como vai longe. E se não tomar cuidado, vai virar um tumor por causa dessa fé que ela tem. Essa fé é errada, né? Porque ela prefere acreditar naquilo que é errado do que naquilo que é verdade. Naquilo que é errado, ela exerce uma fé tremenda. Eu não sei, não. Eu acho, eu estou sentindo. Vai vir o câncer, vai vir o tumor. Começa a pensar assim, vai ver no que dá. Porque assim como a tua alma imagina, assim vai ser. Eu não digo quem é de fora, quem é do mundo, Deus tem misericórdia e muitas vezes não permite, mas o crente tem obrigação e dever de ter fé. Se ele brinca com a fé de Deus, ele pode se dar mal, porque Deus pode fazer acontecer. E não adianta reclamar depois não, porque você teve fé que ia ter o tumor, então está aí o tumor. Seja feito como você creu. Você achou que é tumor? É tumor mesmo. A gente cria situações ruins na nossa vida por causa disso. Mas e o que fazer diante disso? O que fazer diante desse sofrimento, dessa dor que muitas vezes é ocasionada por nós mesmos? Primeira coisa, não culpe Deus. Não culpe Deus e não fique questionando a Deus, dizendo, Senhor, por quê? Por que eu estou passando por isso? O que foi? Não para com essas conversas, porque Deus não se agrada disso. Deus não faz mal a ninguém. Deus quer sempre o bem. Assuma os seus erros. Assuma as coisas erradas que você faz. Peça perdão a Deus. E Ele vai te perdoar, mas não questione Ele. Assim como aquele personagem que nós lemos esses dias atrás, falamos sobre ele, o Ezequias. Quando Ezequias foi avisado que ele ia morrer, puxa, ele sabia da vida dele, que ele andava certo com Deus, que estava tudo certinho, ele sabia disso, ele tinha consciência. Se Deus falou para ele, arruma sua casa que você vai morrer, ele não tinha que ficar questionando a Deus, Senhor, por que você vai fazer isso? Eu sempre fui bom. Você acha que Deus não sabia? Precisava ficar cobrando Deus que ele andava direito? Se Deus falou vai morrer, confia no que Deus vai fazer, rapaz, porque tem um céu também. Você esqueceu que Deus pode te chamar para a glória, para viver no céu? Então por que você tem que julgar que Deus está fazendo mal para você porque avisou que vai morrer? Ezequias fez isso, questionou a Deus, e Deus atendeu ele. Bom, já você quer viver? Vou acrescentar mais 15 anos. E foi os piores 15 anos da vida dele, porque ele só fez coisa errada, só fez besteira. E Deus estava querendo livrar ele desse mal. Estava querendo levá-lo para a glória, porque ele era fiel, ele era tudo certinho. E o Senhor sabe todas as coisas, sabia que se ele ficasse mais tempo aqui, ele ia acabar fazendo coisa errada. Deus sabe das coisas. Mas ele quis questionar, ele quis cobrar Deus. E Deus atendeu, porque uma coisa é certa, quando você tem crédito com Deus e anda certinho com Ele, você ora e insiste com Ele, Ele te atende. Não tem como Ele não te atender, porque se você é fiel, você tem direitos. Só que nem sempre aquilo que você quer é bom para você. Foi o caso de Ezequias. O que adiantou ganhar 15 anos? Foi os piores 15 anos que ele teve. Se ele soubesse, ele ficava tranquilinho na morte dele e ia para a glória. Cuidado com aquilo que você pensa. Não fique cobrando a Deus muita coisa, porque Deus não está querendo mal de ninguém. Às vezes até a morte é uma bênção na vida do crente. Deus está querendo levar para a glória. Nós pertencemos a Ele, Ele leva a hora que Ele quiser. Amém? Se Ele coloca a enfermidade, permite a enfermidade, às vezes é para o nosso bem. Ele quer nos provar, quer nos fortalecer, quer ver a nossa fé até onde vai. Deus trabalha em tudo. Quem somos nós para ficar cobrando Ele? Amém? Nós não podemos esquecer que nós não somos eternos aqui na terra. Um dia nós vamos ter que ir embora mesmo. Que dia que é, eu não sei. Pode ser logo, pode demorar. Nunca sabemos. Mas sabemos que vamos. Então confia em Deus. Creia em Deus. Fique na presença de Deus. E se Ele te levar, vá tranquilo, porque você sabe que é a premiação sua que chegou. Chegou a hora da recompensa.
É quando termina a corrida, chegou a hora de subir no pódio, erguer o troféu, você é vencedor. Encare dessa maneira, quem é fiel é assim. Não pode pensar em pavor, esse tipo de coisa. Precisa estar atento às coisas de Deus. Lá em Provérbios, capítulo 4, verso 20, diz assim: Filho meu, atenta para minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que a acham e saúde para o seu corpo. Saúde. Sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, ou seja, a tua alma, porque dela que procedem as saídas da vida. É da nossa alma que saem as coisas boas e más. Aquilo que você imagina vai ser, porque a alma é que decide, é você que decide. Seja feito como crente. Por isso que você não tem como cobrar Deus. Você pensa coisa ruim, vai acontecer coisa ruim. Pois não adianta reclamar com Deus. E não adianta ficar expulsando o demônio, porque foi você que criou a situação. Por isso que ele fala, fica com a minha palavra e fique atento. Não fique escutando por escutar, mas atento, entendendo a vontade de Deus e fazendo a vontade de Deus, para que você tenha saúde espiritual e saúde para o teu corpo também, porque quem está com Deus e vive na presença de Deus, até saúde física tem, porque os pensamentos estão bons, só pensa coisa boa, não se deixa vacilar por nada. Pinta uma dor de cabeça de repente, você não tem que ficar chorando ali, ai Senhor, me livra, não sei o que, para com isso, seja um pouco forte, louve a Deus nessa hora. Ah, mas agora não estou legal para louvar a Deus. Não está legal, tem que estar legal para louvar a Deus. Tem que estar legal para dar graças a Deus. Saiba entender a vontade do Senhor. Por isso ele diz, fique atento, 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 preste atenção. E viva conforme aquilo que eu te ensino. Cuidado com a sua alma. Ela é perigosa. Ela é perigosa, ela é exigente, ela é cheia de cobrar e é orgulhosa, nunca acha que ela erra. Não questione a Deus, confia no Senhor, em todo instante, entrega o teu caminho para Ele, Ele vai fazer tudo o que é necessário para você. Mas exige que você confie. Tanto a dor quanto o sofrimento não deve ser motivo para nos afastarmos de Deus. Não deve ser motivo para ficar aí encurujado no canto só porque você está doente. Ah, se Deus tiver misericórdia. Para com isso, rapaz. Suporte um pouco. Jesus falou isso na cruz, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque as dores aqui na cruz não é fácil. Ele não fez nada disso. Ele suportou como um cordeiro mudo, porque ele entendia a vontade de Deus e confiava na vontade do Pai. Temos que ser mais fortes, amados, somos muito fracos demais. Qualquer coisinha nós estamos derretendo. Qualquer coisinha a gente está encurujado. Qualquer coisinha eu não vou na igreja. Qualquer coisinha eu vou largar a mão de tudo. Para com isso. Atenta para a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, e obedeça. Você vai ver se a sua vida não vai melhorar. Você vai ver se a sua alegria não vai voltar. Você vai ver se o seu entusiasmo não vai crescer. A culpa sempre é nossa, amada, nunca é de Deus. Amém? Salmo 23, verso 4, diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo.
Olha o que o salmista fala: ainda que eu tivesse no vale da sombra da morte, eu não temeria, porque eu sei que Ele está comigo. Ele está com você toda hora, todo instante, todo momento. Ele não te deixa nunca. Confia e se entregue nas mãos dEle. Não fique criando doenças imaginativas dentro de você. Você sabe que tem pessoa, tem tanta dor, tanta coisa, e dói aqui, dói ali. Ele vai no médico, faz exame, o exame não dá nada. Você já ouviu falar isso aí? Faz exame, tu quando tem exame, os exames está tudo bom. E a pessoa, mas como está bom, doutor? Eu estou com dor, eu estou assim, eu não aguento mexer. No exame não está dando nada. É porque a doença está aqui, está na mente. E do jeito que ela imagina, o corpo reflete. O corpo vai refletindo, ela vai sofrendo toda aquela doença sem ter a doença. Que horror, mas é assim que acontece. Oh, meu amado, vamos pedir a Deus que nos ajude, que nos dê graça. Porque assim como imagina a nossa alma, assim vai ser. Por isso nós precisamos renovar nossa mente. Renovar, deixar essa mente velha, antiga, que pensava assim. Renovar nosso pensamento. Porque a forma de você pensar, pode acontecer muita coisa ruim para você. A maneira que você põe na sua alma, na sua mente. Amém? Paulo fala, lá em Romanos, capítulo 12, ele diz assim: eu rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. De que maneira? Não se conformando com este século, não se conformando, mas transformando-se pela renovação da nossa mente, para que possamos experimentar qual seja a boa e perfeita vontade de Deus. Tem que renovar a mente. De que maneira? Vivendo a palavra de Deus, se apegando a Deus, aos ensinos de Deus, seguindo as instruções de Deus, mudando a sua maneira de pensar. Aí sim você está apresentando um culto racional e está apresentando um corpo em sacrifício a Deus. É isso que Ele espera de mim e de cada um de nós, porque a maior parte dos nossos sofrimentos, seja de ordem física ou de ordem espiritual, é tudo nós que somos culpados, é nós que não obedecemos, é nós que não fazemos a vontade de Deus. Aí sofremos, claro, sofremos. Só vive bem, só é feliz quem está na presença de Deus, porque tem consciência, sabe da verdade. Viver na verdade é viver feliz. Fora da verdade é só desgraça. Andar por si próprio, andar na sua sabedoria humana, não vai dar certo. Nós não fomos criados para viver assim, nós somos criados para viver segundo a vontade do Senhor. Pertencemos a Deus e temos que viver segundo Ele. É assim que deve ser. Precisamos tomar cuidado, amado. Se nós não vigiarmos, não andarmos nos caminhos do Senhor, a gente vai ter uma vida de frustração constantemente. Quando não é uma coisa, é outra. Mas vai estar sempre perturbado, sempre sofrendo. Por isso a necessidade de renovo, tem que se renovar, tem que se renovar. E Paulo, quando ele fala, eu rogo-vos, irmãos, que renove as suas mentes, é como se ele estivesse dizendo, pelo amor de Deus, acorda para a vida, pare de ser escravo do pecado e comece a viver para Deus. Você está sofrendo feito cão, porque você não vive a palavra de Deus. E Deus não pode fazer muita coisa por nós, amado. Mesmo que você ore, que você pede, Ele não pode fazer muita coisa. Porque Ele já deu o caminho é você se renovar.
Renova o seu pensamento, pare de viver como você está vivendo, porque senão isso só vai continuar. Imagine se cada vez que você pede para Deus alguma coisa, Deus atende na hora. Nós vamos ser crianças mimadas, que não vai aprender nunca, vai estar sempre dependendo do pai para fazer alguma coisinha. E não muda de vida. Temos que amadurecer, irmãos. Temos que amadurecer. Que Deus nos ajude. Tudo é a maneira de pensar. Se um casal, por exemplo, se um casal estiver pensando em divórcio, com certeza eles já estão imaginando a vida de solteiro. O que eu vou fazer? Eu vou passear, eu vou sair com meus amigos, eu vou poder paquerar um pouco, vou poder. Quando está pensando em divorciar, ele já desenha toda a vida dele. Se ele não se libertar desse pensamento do inferno, sabe o que vai acontecer? Com certeza ele vai divorciar, porque ele já está alimentando essa ideia com todo o futuro já, do que ele vai fazer, do que ele já está programando. Se ele não pedir a Deus para que o liberte desse mau pensamento, a desgraça vai acontecer, porque ele alimenta, ele vai alimentando. É aquilo que eu falei, a pessoa está com uma dorzinha de cabeça, já coloca, nossa, estou com tumor. Aí já imagina no hospital, já imagina a cirurgia, já imagina a morte, o enterro, ele já imagina tudo de ruim. O que vai acontecer? Vai morrer. Vai morrer, porque ele desenhou tudo isso. Seja feito como Cristo, como Jesus falar. A responsabilidade é sua. Eu estou ensinando, eu estou mostrando. Eu estou falando para renovar suas mentes. Não querem renovar? Quer viver do mesmo jeito? Vai sofrer. E Deus não vai poder fazer nada. Deus cura tanta gente aí fora, tudo, por causa da misericórdia. Ele vê que a pessoa está ignorante, não o conhece, então Deus age na misericórdia. Mas com os filhos dele é diferente. Ele é pai, e como pai que ama, ele corrige, ele açoita para o bem nosso mesmo. Ou em direita ou em torta de uma vez. Ninguém vai para o inferno porque Deus mandou, vai porque escolheu e achou melhor, e facilitou, e o diabo aproveitou e levou. Queridos, não pode ser assim. A Bíblia diz que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. A nossa fé constante. Logo, se a coisa não está bem conosco, os culpados não são os outros, os culpados somos nós mesmos. Que somos nós mesmos que criamos a situação ruim para nós, por causa da nossa mente. Jesus disse que é pelos frutos que nós seríamos conhecidos. Os nossos frutos de cristão, como cristão, é o nosso comportamento. Pessoa que vive desistindo de tudo, pessoa inconstante, pessoa que tem uma tristeza permanente, o semblante caído, pessoas que só têm palavras negativas na boca, comportamento rebelde, e por aí vai. Tudo isso é comportamento de alguém que não está agarrando os pensamentos de Deus, mas está agarrando os pensamentos humanos, andando de acordo com a vista. Não é dirigido pelo Espírito de Deus. O que nós temos que fazer, amados? Precisamos organizar nossos pensamentos, precisamos vigiar os nossos pensamentos, precisamos renovar a nossa mente pela palavra de Deus, lendo, estudando, verificando o que está errado em nós e o que precisa melhorar. Confesse a palavra de Deus diariamente, lendo ela, falando para si mesmo o que ela diz. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você tem o que a Bíblia diz que você tem. E você pode o que a Bíblia diz que você pode. Então pratique isso. E tudo ficará bem para você. Quem anda nos caminhos do Senhor só se dá bem.
A Bíblia diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Está lá em Gênesis. Lá em Gênesis capítulo 1, verso 26, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, e que ele domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Olha quanto poder Deus deu ao homem, porque o homem é semelhante a Deus, ele tem poder, e nós não exercemos a mínima dos poderes que Deus nos dá, porque vivemos totalmente fora da palavra. E mendigamos tudo para Deus, porque nós não podemos exercitar o poder, por fraqueza, por falta de fé, por confiar mais na vista do que nos poderes de Deus. Quando Deus criou o universo, no começo lá em Gênesis, ele falou com a boca dele: haja céus, haja terra, haja os planetas, haja os luminares. Ele foi criando todas as coisas com o poder da palavra. Nós somos semelhantes a Deus, então nossa boca também tem poder. Exerça a palavra de Deus na sua boca para que aconteça coisas boas. Não fique exercendo palavra negativa. Estou roubado, não sei o que eu vou fazer. Esse Deus não tem. Para com isso, você é vencedor. Se comporte como vencedor. Profetize coisas boas. Sabe por que a gente não faz isso? Porque nós não lemos, nós não estudamos, nós não nos apegamos à palavra de Deus. A gente só abre muitas vezes a Bíblia no culto só. Pouco nos preocupamos. Estamos tão preocupados com tanta coisa aqui no planeta, que não temos tempo para Deus. Não queremos dobrar os joelhos para orar, não queremos viver na presença de Deus. Aí o que acontece? Na hora do aperto, fica desesperado. Sendo que temos todo o poder. Porque Deus deu esse poder para o homem. Você vai dominar sobre tudo, você vai andar por cima, você vai ser feito por cabeça e não por cauda. Você é superior. E nós pouco ligamos para esse poder. E queremos viver só mendigando bens. Que Deus nos ajude. Lá em 2 João, segunda epístola de João, no verso 2, diz assim, olha o que João fala: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Olha a condição aqui, para que a tua alma, para que o teu corpo vá bem em questões de saúde, para que você vá bem em todas as áreas da sua vida, prosperidade e tudo mais, a sua saúde seja boa. Eu desejo que seja assim, da mesma maneira como está indo bem a tua alma. Se a alma não estiver bem, a tua saúde não vai ficar boa. As coisas não irão bem para você. Prosperidade começa a cair, um monte de coisa. Por quê? Eu te desejo que você vá bem na saúde e em todas as demais coisas, da mesma maneira como a sua alma está indo bem. Se a alma não for bem, pode esquecer. Nada vai começar a dar certo. Eu estou falando com crentes aqui na igreja. Eu estou falando com cristãos. Não posso falar um tipo de coisa dessa lá fora. Mas com cristãos eu tenho que falar, porque é Deus que está alertando a igreja. Acorda, a igreja, enquanto é tempo. Enquanto é tempo. É o que eu tinha para falar com vocês nessa noite. Encerrando essa aula sobre enfermidade. Amém? Que Deus nos dê graça e possamos nos esforçar mais. Amém? Pastora Sônia chega aqui à frente, ela vai falar sobre os próximos cultos que vai ter agora, porque hoje nós estamos encerrando esse mês. Deus nos abençoe em nome de Jesus.